extinção de espécies e espécies exóticas. Espécies exóticas são espécies animais ou vegetais que se instalam em locais onde não são naturalmente encontrados. As maneiras pelas quais as espécies chegam e se instalam nas novas localidades são diversas. Sabe-se, por exemplo, que habitats alterados pelo homem e de climas quentes são mais propensos à instalação de espécies exóticas do que habitats conservados. Como e por que acontece? As espécies exóticas podem acontecer de duas formas, natural ou por importação. Forma natural, através de migrações de populações, transporte de semente pelo vento, água ou animais, quando são provocados por mudanças geográficas ou de climas, entre outros. Por importações. Muitas vezes, os animais são importados de um país para o outro com intuitos específicos, como ratos para testes científicos, por exemplo. Só que conseguem fugir dos criadouros e começam a se adaptar ao novo ambiente de espécies nativas, expulsando elas de lá. Podemos citar o sapo cururu, que saiu do Brasil para a Austrália para controlar duas espécies de besouros, mas fugiram de seus locais e acabaram invadindo o espaço das espécies que habitavam o local. Quando as espécies exóticas oferecem ameaças às espécies nativas, bem como à vida humana, aos ecossistemas ou habitats, é chamada de espécie exótica invasora. Adaptação às condições do ambiente no qual se inseriu, ausência de predadores e degradação dos ambientes naturais são os principais fatores que levam uma espécie exótica a se tornar invasora, competindo com as espécies nativas por recursos como território, água, alimento e, inclusive, em alguns casos, se alimentando destas, causando um grande impacto ao ambiente. Alguns exemplos de espécies exóticas invasoras são a rã-touro gigante, que veio da América do Norte, o caramujo gigante africano, o tão conhecido e odiado pombo, que também veio da África, e a jaqueira, que veio da Índia. Como prevenir? Para evitar a introdução de espécies invasoras em ambientes naturais, deve-se evitar o cultivo e a distribuição de mudas de plantas e árvores exóticas invasoras, não transportar espécies, nem bulbos ou sementes com recordação de viagens, substituir as espécies exóticas de seu jardim por espécies nativas, não soltar e nem abandonar animais de estimação em florestas, parques ou outros ambientes naturais. Não jogar o conteúdo do seu aquário em lagos, rios, lagoas, açudes ou mares. Entender o conceito de extinção de espécies é uma tarefa relativamente simples. Extinção e desaparecimento de todos os indivíduos de uma determinada espécie. Difícil entender o porquê do desaparecimento de todos esses indivíduos. Podemos classificar o modo como a extinção acontece de duas maneiras. Aquela advinda da própria natureza, causada por eventos naturais de grandes proporções, como vulcanismo, queda de meteoros, entre outros, ou devido aos preceitos da seleção natural, em que a variabilidade genética levou à variabilidade morfológica. Essa variabilidade morfológica confere vantagens adaptativas diferentes entre os indivíduos. Os mais bem adaptados ao seu habitat sobrevivem e se reproduzem, enquanto os não tão bem adaptados tendem a morrer e, consequentemente, não reproduzir, não passando seu genoma à próxima geração. Uma segunda maneira seria artificial, especialmente relacionada à maneira como o homem lida diariamente com a natureza, seja através da caça predatória de animais específicos, seja através da destruição de ambientes e, consequentemente, do habitat de diversas espécies. No Brasil, o Brasil possui atualmente 627 espécies ameaçadas de extinção, de acordo com uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente realizada em 2008. O levantamento anterior, feito em 1989, mostrava uma lista de 218 animais, mas não incluía peixes e outras espécies aquáticas. Uma em cada 11 espécies de mamíferos existentes no mundo é encontrada no Brasil, juntamente com uma em cada 6 espécies de aves, uma em cada 15 espécies de répteis e uma em cada 8 espécies de anfíbios. Muitas dessas são exclusivas para o Brasil, com 68 espécies endêmicas de mamíferos, 191 espécies endêmicas de aves, 172 espécies endêmicas de répteis e 294 espécies endêmicas de anfíbios.
Alguns exemplos de espécies ameaçadas de extinção no Brasil são mico-leão dourado, tartaruga de coco, mutum de bico vermelho, arara cinza azulada, mico-leão preto, pica-pau de cara amarela, onça pintada e entre outros.